Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado e Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessa primeira lição, vamos conhecer um pouquinho sobre as epístolas de Pedro e vamos estudar hoje o título Um Apóstolo de Jesus Cristo. E nessa segunda-feira o nosso tema é um discípulo sincero e zeloso. Então, esse segundo tópico vai trazer para nós duas características desse discípulo amado. Pergunta A. Como Pedro via a si mesmo no início de seu discipulado? Lucas 5, verso 8. Então, diz assim o apóstolo Lucas sobre Pedro. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então, como Pedro via a si mesmo, ele via-se como um homem pecador. E Lucas descreve essa atitude dele ir aos pés de Jesus e falar com Jesus: ausenta-te de mim, ou afasta-te de mim. Vamos ver apenas inspirado, o maior discurso de Cristo, página 6 e 7. Diz assim: Nos dias de Cristo, os líderes religiosos do povo julgavam-se ricos em tesouros espirituais. A oração do fariseu: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, expressava o sentimento de sua classe e em grande parte de toda a nação. No entanto, entre a multidão que cercava Jesus, havia alguns que estavam conscientes da própria pobreza espiritual. No milagre da pesca abundante, quando o poder divino de Cristo se revelou, Pedro caiu aos pés do Salvador, exclamando: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Assim, na multidão reunida no monte, havia almas que, na presença de sua pureza, sentiam-se infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Portanto, nós vemos aqui nesse episódio que Pedro entendeu a sua situação, vendo Jesus, uma pessoa tão pura, meiga, um milagre que fez, um filho de Deus, e ele, nesse aspecto, ele entendeu uma situação de que ele era um pecador. E essa é a situação que nós também devemos sentir diante de Deus, diante de Jesus, que é tão perfeito. A nossa tendência é, diante dos nossos semelhantes, nós tentarmos comparar e acharmos melhor que o nosso semelhante. Mas, na verdade, infelizmente, não somos diferentes dessas características descritas pelo apóstolo Lucas, concernente à pessoa de Pedro. Pergunta B. No que Pedro acreditava em relação a quem Jesus era? Então, Mateus capítulo 16, verso 13 a 16, diz assim: E, chegando Jesus a partes de Cesareia Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então nós vemos aqui, Pedro não tinha nenhuma dúvida de quem era o Salvador, de quem era aquela pessoa que estava junto com ele. Apesar de estar em pessoa, apesar de ser um ser humano, as atitudes, a maneira de ser, os milagres, tudo que ele via na pessoa de Jesus indicava ele como o Filho do Deus vivo. Pena inspirada. Desejar a todas as nações, página 411 e 412. Traz o seguinte comentário. Desde o início, Pedro acreditava que Jesus era o Messias. Muitos outros que haviam sido convencidos pela pregação de João Batista e tinham aceitado a Cristo começaram a duvidar da missão do Batista quando ele foi preso e morto. Como resultado, também duvidaram de que Jesus fosse o Messias. Muitos dos discípulos que esperavam ardentemente que Jesus tomasse lugar no trono de Davi o abandonaram quando perceberam que ele não tinha essa intenção. Todavia, Pedro e seus companheiros não deixaram de ser leais. A conduta vacilante daqueles que ontem elogiava e hoje condenam não destruiu a fé desse verdadeiro seguidor do Salvador. Pedro declarou: Tu és
O Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não esperou por horas reais para coroar o Senhor, mas o aceitou em sua humilhação. Jesus respondeu a Pedro dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. A verdade que Pedro confessou é o próprio fundamento da fé do crente. É aquilo que Cristo declarou ser a vida eterna. Entretanto, a posse desse conhecimento não era motivo para exaltação. Nenhuma sabedoria, nem qualquer bondade própria de Pedro é que motivaram o Salvador a lhe revelar isto. A humanidade nunca pôde, sem auxílio, alcançar o conhecimento do divino. Somente o espírito de adoração pode nos revelar as verdades profundas de Deus. O fato de Pedro discernir a glória de Cristo era uma evidência de que ele havia sido ensinado por Deus. Então nós vemos aqui interessante essa nota, e o fato de Pedro acreditar que Jesus era o Filho de Deus não é uma coisa natural dele, é uma obra feita pelo Espírito Santo em seu coração, já fazendo uso da graça de Cristo que foi prometido, ou seja, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário, mas essa graça já era imputada a Pedro, e através dessa graça o Espírito Santo trabalhou em seu coração para aceitar a Jesus como Filho de Deus. E nós devemos ter esse mesmo carisma, essa mesma capacidade, ou dar abertura a esse mesmo trabalho do Espírito Santo em nosso coração. Nunca duvidar de quem é Jesus e estudar a palavra de Deus para que dessa forma possamos ver as promessas que Jesus deixou para nós. Sabemos nós que todas as promessas de Jesus são condicionadas, a própria salvação é condicionada. Nós, para salvarmos, precisamos apenas acreditar no sacrifício e na graça de Cristo. Mas nós temos que também abrir o nosso coração para essa graça entrar em nosso coração e inundar o nosso ser. E automaticamente vai mudar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de acreditar, a nossa maneira de ser. Vai dar-nos aptidão para receber o grande amor de Deus. O maior amor de Deus é o seu caráter é revelado em sua lei. E assim nós vamos conseguir guardar os seus preceitos. Então, que Deus nos abençoe, nos dê sua graça, nos dê sabedoria para também sermos um discípulo sincero e um discípulo zeloso na casa do Mestre, começando dentro do nosso lar e expandindo para a igreja e da igreja para o mundo lá fora. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para isso. Amém.